Bem, o propósito dessa videoaula é apresentar como a geodésia ela dá suporte nos levantamentos topográficos. Mas para a gente fundamentar melhor e entender melhor como a geodésia, né, pode vir a dar esse suporte, é importante que a gente compreenda a definição de cada um desses termos. Então, topografia, né, a etimologia da palavra, ela serve para descrever a Terra, né? E tem um aspecto que ela não considera a Terra como, na verdade, ela considera parte da Terra como sendo plana. Então, ela acaba sendo adequada para a representação de uma porção limitada da superfície terrestre, né, justamente pelo fato de considerá-la ela como sendo plana. Já a geodésia, né, ela é uma das geociências e, por definição, ela é uma ciência que cuida das formas, dimensões e campos de gravidade da Terra, bem como as suas variações temporais. E, por isso, ela possibilita um mapeamento de grandes áreas, né? Ela que estabelece os princípios do mapeamento de grandes áreas. Então, se a gente fala que a geodésia ela é adequada para mapear grandes áreas, já a topografia é para uma porção limitada. Então, a geodésia ela vai um pouco além da topografia, né? Então, e é claro que surgiria a seguinte pergunta: então, se a geodésia permite mapear grandes áreas, consequentemente, mapearia também pequenas áreas. Então, por que a importância da topografia? Então, a gente vai ver que, pelo fato de considerar a Terra como sendo plana, a gente, a gente consegue, por exemplo, utilizar equipamentos como estação total, que dá ângulo e distância, e estimar coordenadas de uma forma muito mais simples, por meio da trigonometria plana. Já se utilizasse esses equipamentos, se tivesse que converter todas essas medidas de distância e ângulo para a parte do elipsoide, a, a matemática envolvida, a trigonometria envolvida seria muito mais complexa, né, que a trigonometria esférica. Então, o fato de considerar a Terra como sendo plana tem algumas simplificações matemáticas, né, que permite, por exemplo, a gente fazer uso da estação total e estimar coordenadas de forma muito simples, por meio de seno, cosseno e tangente. Muito, muito simples. Então tem algumas vantagens. Só que a geodésia, né, se comparada à topografia, ela permite a gente mapear áreas maiores. Então aqui a gente tem os efeitos da curvatura ao considerar a Terra como sendo um plano. Então, à medida em que a gente amplia a distância, tanto em planimetria, né, aqui no caso é planimetria, que seria a distância, quanto em altimetria, que é esse caso. Então, à medida em que a gente aumenta essa área de atuação da topografia, a gente percebe que o erro aumenta também, né, que seria o efeito da curvatura, tanto em planimetria quanto em altimetria. É lógico que a gente percebe que esse efeito em altimetria ele é muito maior, né? Se a gente pegar em comparação 10 quilômetros, o efeito da curvatura vai dar quase 8 metros. Se a gente pegar 10 quilômetros em planimetria, que seria em distância, dá uma diferença inferior a 1 centímetro, tá? Mas o fato de considerar a Terra como sendo plana tem essas implicações. Isso limita um pouco a atuação da topografia, justamente é, define qual que é o raio de atuação da topografia. Aqui a gente tem um exemplo, é um vídeo que exemplifica já a princípio um levantamento topográfico com uma estação total, que ela fornece para a gente basicamente ângulo e distância. Então, como a gente pode perceber aqui, a gente tem um prisma, né, que está mostrando logo, mostrou ali. Então, a gente tem a estação total, ela vai medindo ângulo e distância, e por meio disso é possível calcular coordenadas, como a gente percebe aqui. Uma coisa interessante para se observar, embora aqui não exemplifique, é que essa estação total ela tem que estar posicionada num marco, né? Esse marco ele tem que ter coordenadas conhecidas. Então esse é o princípio. A gente precisa desse marco para aí sim a gente conseguir estimar coordenadas a partir de ângulo e distância. Na verdade a gente vai ver mais adiante que eu precisaria não apenas de um, mas de dois marcos. Então esse é um detalhe importante e que dá um pouco de suporte para o que a gente vai discutir nessa videoaula. Então aqui foram estimadas coordenadas aí de diversos pontos no terreno para tentar representar o terreno, e a partir disso, né, a gente gera o modelo digital do terreno e gera as curvas de nível,
é o que a gente que representou aqui. E gerando esse mapa plano altimétrico é possível, a parte de engenharia gera-se os projetos de engenharia e posteriormente é possível fazer o processo de locação de obras, né, que seria mapear no terreno, incluindo no terreno em que locais que serão construídos a infraestrutura que foi definida no projeto. Esse é um exemplo específico de locação, onde a gente constrói as estradas, pontes, enfim. Então, levantamento topográfico, que permitiu a gente gerar um mapa plano altimétrico da área, que deu suporte para a geração do projeto e, consequentemente, depois foi feito esse processo de locação para aí sim construir as obras. Então, como eu disse previamente, para eu fazer um levantamento topográfico com estação total, é necessário que a gente parta de marcos que tenham coordenadas conhecidas. E aí que entra a importância da geodésia, a geodésia como suporte para a topografia. Porque esses marcos eles são levantados por receptores GNSS. O GPS ele é um dos sistemas que compõem o GNSS, né? GNSS Global Navigation Satellite System. O GPS é o sistema de posicionamento global norte-americano. O GNSS engloba outros sistemas. Mas o GPS ele é utilizado para levantar as coordenadas desse marco. Então eu tenho, nessa parte central, a gente teria coordenadas desses marcos. Então teria coordenada latitude, longitude e altitude desses marcos. Tá? Então é nisso que a geodésia entra e dá suporte para a topografia. Aqui a gente tem a rede planimétrica no Brasil. Quando a gente fala planimetria, é latitude e longitude, seriam coordenadas planimétricas. Que fica mais fácil quando a gente fala de plano são coordenadas UTM. Então cada um desses marcos ele vai ter coordenadas latitude e longitude e também coordenadas UTM. E também a gente tem uma rede altimétrica, que aqui o foco seria na parte de desnível entre pontos, né, na parte de altitude. O foco da nossa aula de hoje é mais em termos de planimetria, que é a primeira parte da disciplina de topografia. Posteriormente, a gente vai discutir com mais detalhes a questão da rede altimétrica. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um elipsoide, né, que foi definido lá pela geodésia. Então, a gente no Brasil adota o GRS 80. Então, tem determinado valor de semi-eixo menor e semi-eixo maior. Então, tem o semi-eixo maior, também tem o achatamento desse elipsoide. A diferença do semi-eixo maior e semi-eixo menor em torno de 22 km. Então, é possível, né, definindo-se o elipsoide, a gente ter coordenadas latitude e longitude. Nesse caso, vou chamar de latitude e longitude geodésicas, que justamente pelo fato de considerar a Terra como sendo elipsoide, adota-se aqui o termo latitude e longitude geodésicas. Então, aqui a gente tem o exemplo da longitude, que tem a ver com relação ao meridiano de Greenwich, e a gente tem a latitude, que é com relação ao Equador, né? E aqueles marcos do IBGE que eu apresentei previamente, eles têm um procedimento para serem levantados, né, para ser um marco oficial. Então tem desde a parte de construção desse marco, tem características, o IBGE inclusive fornece material que define isso daí, e é feito do uso do GPS, ou receptores GNSS, para essa finalidade. E aqui, segundo o IBGE, são necessárias 4 sessões, sendo o mínimo de 6 horas cada sessão. Então, vamos imaginar que um marco tem que ser levantado por pelo menos 24 horas. Interessante que eu tenho que dar um intervalo mínimo de 1 hora, né, e máximo de 48 horas entre cada uma dessas sessões. Então, não é só largar 24 horas lá levantando, é necessário dar um intervalo mínimo. Tá? Então, esse é o procedimento para estimar marcos seguindo o padrão do IBGE. Por que é importante a gente gerar essas 4 sessões? O IBGE exige isso. Então, se eu tenho uma sessão, eu tenho um determinado valor de coordenada. Cada uma dessas sessões vai proporcionar valores diferentes de coordenadas, até porque a gente tem constelações diferentes de satélites.
Isso vai possibilitar com que a gente calcule uma média, uma coordenada, e a média em geral ela é mais acurada, e é possível também a gente calcular o desvio padrão dessas coordenadas. Então a gente tem uma confiabilidade maior quando a gente tem mais seções, certo? Bem, é claro que na maior parte das situações a gente não vai ter um marco de BGS. Às vezes você vai fazer o levantamento de uma propriedade rural e não vai ter um marco de BGE lá nas proximidades. Então é possível a gente implantar esse marco e levantar esse marco com o GPS também. Então aqui, inclusive, vocês podem entrar no próprio canal aqui do Geomática e tem um procedimento explicando como que faz o processamento de dados de GNSS com o PPP do IBGE, que é um sistema online de processamento de dados de GNSS, que é amplamente utilizado para essa finalidade de estabelecimento de marcos. PPP é posicionamento por ponto preciso, tá? Então, basicamente, você tem que implantar um marco, né? Então, tem alguns marcos aí, alguns padrões de marcos, e esse marco ele tem que ser levantado pelo receptor GNSS por 4 horas. Né? É a experiência que a gente tem em termos de processamento. Até precisaria levantar em torno de 4 horas para ter uma precisão ali centimétrica dessas coordenadas. Tá? Nesse caso específico, não é necessário levantar 4 sessões de 6 horas, como é estabelecido pelo IBGE, até porque a ideia aqui não é tornar esse marco oficial, mas sim ser útil para o resto do levantamento. Então é importante que seja feito o levantamento com o receptor GNSS por um período de 4 horas. E é possível utilizar o PPP do IBGE para essa finalidade. Então aqui nesse vídeo é possível vocês baixarem dados, um arquivo Hynix do IBGE, na verdade dos receptores GNSS, e é possível vocês realizarem todo esse procedimento, ok? Na descrição desse vídeo tem lá disponível os dados. Bem, então aqui a gente tem um exemplo de coordenadas de uma estação aqui de Campo Grande. Então eu tenho latitude e longitude, então desvio padrão. E aqui, além da latitude e longitude, a gente tem as coordenadas UTM, são coordenadas E e N, certo? Então é possível a partir da latitude e longitude, que são coordenadas curvas, né, são coordenadas graus, minutos, segundos, a gente calcular coordenadas planas na projeção UTM. Por exemplo, aqui, isso é possível de fazer, por exemplo, no QGIS, de modo muito simples. E aqui também tem um site da Federal do Rio Grande do Sul que permite a gente calcular coordenadas UTM a partir de coordenadas geodésicas. Então ele faz todo esse procedimento. Então, basta você entrar com latitude e longitude e ele calcula as coordenadas UTM para esses pontos de interesse. Então, essa é uma possibilidade. E por que é importante converter, né, latitude e longitude em coordenadas planas UTM? Então a gente já falou que a topografia considera a Terra como sendo um plano. E aqui as coordenadas UTM justamente são coordenadas planas. Então justamente na topografia a gente faz uso dessas coordenadas. Então esses marcos que a gente levanta com receptores de GNSS, a gente tem coordenadas latitude e longitude que vem do processamento, e é possível a gente converter em coordenadas UTM, que são coordenadas planas, E e N. Então, tendo essas coordenadas de alguns marcos, é possível a gente efetuar levantamentos topográficos, por exemplo, utilizando a estação total. Tem alguns detalhes com relação ao UTM, questão de distorção que é causada pelo fato de considerar uma projeção cartográfica, mas nesse primeiro momento a ideia não é discutir isso, tá? Mas de uma forma geral, eu queria que ficasse claro para vocês que a geodésia ela permite levantar marcos, estimar coordenadas, são coordenadas E e N desses marcos, e a partir disso a gente consegue fazer levantamentos topográficos com o uso de estação total, por exemplo, que eu exemplifiquei naquele vídeo. E talvez vocês perguntem para mim, por que é necessário utilizar a estação total? Quando a gente trabalha com uma área sem árvore, sem prédios, enfim, é muito simples e muito fácil fazer levantamentos com receptor GNSS. Quando a gente pega o RTK, então, é muito rápido esse
esse levantamento. No entanto, tem certas situações, como no caso, às vezes a gente tem levantamento embaixo de árvore, tem certas situações como essa que o receptor GNSS não funciona, que ele depende dos sinais oriundos de satélites. Então, nesse caso específico, a topografia tradicional, com o uso de estação total, acaba atendendo essa demanda. Certo? É isso.